OK。よろしくお願いいたします。Bom dia. Please put your palms together in Gassho and let's chant Nam-myoho Renge Kyo 3 times together. Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo, Nam-myoho Renge Kyo. よろしくお願いします。よろしくお願いします。いいですか、始めても。Okay to begin? Yes. A gente vai começar agora, pessoal. Okay. So, good morning, everyone. Last time, we shared the most important part of chapter 2 of the Lotus Sutra, which is the core of the first half of the sutra. Let's review what we shared last time briefly. We always chant at the end of chapter 2 as Shoi, Shoho, Nyoze So, Nyoze Sho, Nyoze Tai, Nyoze Riki, Nyoze Sa, Nyoze In, Nyoze En, Nyoze Ka, Nyoze Ho, Nyoze Honmatsu Kyoto. And repeat this part 3 times, don't we? That part means that the real aspect of all things and matters consists of the appearance, nature, entity, power, activities, cause, duration, result, effect, and its consistency from beginning to end. 10 things. Everyone in this world has these 10 elements, and everything in this world is happening according to these 10 elements. Then the reason why we repeat this part 3 times means that there are 3 perspectives, which are the first time to see everything with ideal way, the second time to see everything in reality, and to see everything in the middle way. There's a big gap between the ideal and the reality, so that we take the middle way. And the middle way doesn't mean taking in between, but to accept or affirm everything from the ideal to reality as it is. If everyone can see everything with this middle way, there's much less troubles and less suffering in their lives. The ideal is the equality. Everyone's life is the same weight. The reality is the difference. Everyone is different from each other, and the difference is not bad at all, but the precious uniqueness. The middle way is to see that everything is equal and different, and all is very precious, and nothing is in vain. That's what we shared last time. Okay. Bom, então, da última vez, né, nós falamos a respeito da parte mais importante do capítulo 2 do Sutra do Lótus, né, e que é o núcleo da primeira metade do Sutra. Então, a gente vai basicamente agora rever, né, o que a gente falou anteriormente. Então, nós sempre recitamos, né, no final do capítulo 2, aquele trecho, né, Shoi, Shoho, Nyoze So, Nyoze Sho, Nyoze Tai, Nyoze Riki, Nyoze Sa, Nyoze In, Nyoze En, Nyoze Ka, Nyoze Ho, e Nyoze Honmatsu Kyoto, né? E a gente repete essa parte 3 vezes, né? Não é mesmo? Então, essa parte significa o aspecto real de todas as coisas e matérias, né? E essas coisas, elas consistem, então, na aparência, natureza, entidade, poder, atividade, causa, relação, resultado, efeito e consistência do início ao fim, né? Então, todos neste mundo tem esses 10 elementos, e tudo nesse mundo está acontecendo sempre de acordo com esses 10 elementos. Então, a razão, né, para que a gente repita essa parte 3 vezes, significa que a gente pode enxergar essa realidade a partir de 3 perspectivas, né? Na primeira repetição, então, a gente tenta enxergar elas a partir de um ponto de vista ideal, né, perfeito, né? Na segunda repetição, a gente tenta ver
esses 10 fatores a partir da realidade, né? Como realmente é. Né? E, por fim, né, a gente vê através, né, na última repetição, tenta enxergar elas através do caminho do meio. Né? O caminho do meio não quer dizer ficar no meio, né? Ficar tipo em cima do muro, né? Mas significa aceitar e afirmar tudo, né? Desde aquilo que é ideal e perfeito até a realidade da forma como ela é. Né? Então, se a gente puder enxergar tudo através deste caminho do meio, né, teríamos muito menos problemas e sofrimentos nas nossas vidas, né? Então, o mundo ideal, né, seria o da igualdade, né, onde a vida de todo mundo tem o mesmo peso, o mesmo valor. Né? A realidade de todas as coisas é que tudo é diferente. Né? Então, todo mundo é diferente uns dos outros. Né? Só que essa diferença ela não é assim absolutamente nada ruim. Né? Pelo contrário, isso quer dizer que cada um tem a sua singularidade, que é muito preciosa. Então, o caminho do meio é ver que todas as coisas elas são iguais e diferentes ao mesmo tempo, né? E que tudo é muito precioso e que nenhuma pessoa não tem valor, né? Então, isso foi o que a gente viu da última vez. Hi, Sensei. This time, I would like to share with you about the 10 realms in our minds to understand what the Ichinen Sanzen is, which was found in this part of chapter 2 of the Lotus Sutra by Chi Yi, the founder of Tiantai Buddhism in China about 1,500 years ago. The concept of the 10 realms is a way of analyzing our minds. In Buddhism, they say our minds have 10 realms in it, which are the realm of hell, hungry spirit, animal, asura, human, heaven, voice hearer, pratika Buddha, bodhisattva, and Buddha. Ok. Então, dessa vez, né, agora, ele gostaria de compartilhar conosco, né, a respeito dos 10 reinos, né, que existem dentro da nossa mente, para que a gente possa entender o que é o Ichinen Sanzen, que foi encontrado nessa parte, né, do capítulo 2 do Sutra do Lótus, pelo grande mestre Zi, né, que foi o fundador do budismo Tiantai na China, há aproximadamente 1.500 anos. O conceito dos 10 reinos é uma forma de a gente analisar a nossa própria mente. Então, no budismo, a gente fala que a nossa mente possui esses 10 reinos, né, que são os reinos do inferno, espírito faminto, animal, ashura, humano, os celestiais, ouvintes da voz, pratyeka Buda, bodhisattvas e budas. Hai. Let me explain each of the 10 realms. The realm of hell means we have hell in our minds. Do you say you don't believe it? Think about our human history. We humans often kill each other at the war historically. We know killing each other at the war is totally ridiculous, but we are still doing it somewhere in this world even now. Okay? Então, agora ele vai explicar cada um dos 10 reinos para a gente. O reino do inferno significa que a gente tem um inferno em nossas mentes. Né? Então, você pode dizer que você não acredita nisso, né? Mas só que vamos parar para pensar na história da nossa raça humana, né? Então, nós humanos, né, muitas vezes, no decorrer da história, a gente se matou, né, uns aos outros em várias guerras. Então, a gente sabe que matar outra pessoa numa guerra é algo totalmente ridículo. Mas, ainda assim, as pessoas fazem isso até hoje, né? E estão fazendo, inclusive, agora em algum lugar do mundo. Hai. The realm of hungry spirit means that we all have greedy minds. Greedy minds. The greed causes many troubles and problems in your life, as you know. Okay. O próximo é o reino dos espíritos famintos, né? Então, isso significa que a gente tem uma mente, assim, muito gananciosa, né? Então, é ganância.
A ganância, ela é a causa de muitas dificuldades, né, e muitos problemas nas nossas vidas, né, como a gente sabe perfeitamente disso. Hai. The realm of animals means that we sometimes act like animals unreasonably according to our instinct when we lose our minds by some reasons. Usually we try not to act like that, but when our minds are invaded by greed, anger, or ignorance, we may act unreasonably. Então, o próximo, então, é o reino dos animais, né? Que significa que, às vezes, a gente age como animais, ou seja, de maneira irracional, né? De acordo com os nossos instintos, que é quando a gente perde a cabeça, né? Por algum motivo. Normalmente, a gente tenta não agir dessa forma, mas só que quando a nossa mente é invadida, né? Pela avareza, ira, estupidez, né? Os três venenos, a gente pode, então, começar a agir de maneira irracional. Hai. The realm of Ashura means that we all have a potential to fight with someone if our minds are invaded by anger or anger and hatred. Ashura is an imaginary being in India who likes to fight. Okay. Então, o reino dos Ashuras significa que todo mundo tem um potencial para lutar, né? Como se a gente tivesse uma mente invadida, né? Por raiva e por ódio. Então, é uma luta motivada, né? Pela raiva e pelo ódio. Então, o Ashura, ele é um ser imaginário, né? Da mitologia da Índia, que ele é, assim, apaixonado pela briga, né? Pela luta. Hai. The realm of human means that when we humans feel peace of mind. Okay. O reino dos humanos significa que é quando a gente, né, seres humanos, nós sentimos paz de espírito, né? Então, hai. The realm of heaven means that when we humans feel joy. Okay. Então, o reino dos céus, né, os celestiais, significa que quando nós, seres humanos, sentimos alegria, né? Então, isso é o reino dos céus. Hai. It is said that our minds are always going around these above 6 realms. Then Shakyamuni Buddha appeared to let people get out of this circle. Other 4 realms are indicated by Buddhist teaching to emancipate us from the suffering of staying above 6 realms. The realm of voice hearer. Wait. Okay. Just okay. Can you? Okay. Então, assim, diz que as nossas mentes, elas estão sempre girando, né, em torno desses 6 reinos, né? Então, o Buda, ele apareceu nesse mundo, né, para fazer com que as pessoas saíssem desse ciclo, né, desses 6 reinos. Então, por isso, outros 4 reinos, eles são ensinados, né, pelo budismo, para fazer com que as pessoas possam se libertar, né, se emancipar desses 6 reinos. Hai. Okay, I'll explain 4 more realms. Right? The realm of voice hearer means that you can emancipate yourself from the suffering in the 6 realms by hearing the Buddha Dharma. Okay. O reino do ouvinte da voz significa que você pode se emancipar, né, de todo o sofrimento desses 6 reinos através de escutar os ensinamentos, né, o Dharma de Buda. Hai. The realm of Pratyeka Buddha means to emancipate yourself without hearing the Buddha Dharma from the sufferings in the 6 realms and attain enlightenment by yourself. But it's for only yourself, not for others. Okay? Então, o próximo reino dos Pratyeka Buddha significa que você consegue se libertar desse sofrimento dos 6 reinos, mesmo que você não escute, né, o Dharma de Buda. Então, você consegue atingir a iluminação por si mesmo, né? Mas o problema é que isso é só para você, né? Não é, assim, em benefício das outras pessoas. Hai. The realm of bodhisattvas means
to emancipate yourself from the sufferings in the six realms by hearing and practicing the Buddha Dharma and share it with others to let them emancipate from the sufferings together. Okay? Então, o reino dos Bodhisattvas, então, significa se libertar, né? Se emancipar desse sofrimento dos seis reinos através de escutar o Buda Dharma e praticar o Buda Dharma. E também compartilhando isso, né, com as outras pessoas para fazer com que eles e você mesmo se libertem juntos dos sofrimentos. Hai. The realm of Buddha means to attain perfect enlightenment. Okay? E o reino do Buda, né, significa atingir a iluminação perfeita, né, iluminação completa. Hai. Therefore, once you come to know the Buddha Dharma, you are aware of that your mind is going around these 10 realms. Hopefully, our minds go around only 4 above realms, but in reality, we still fall in other 6 realms instinctively. So our minds are going around these 10 realms, okay? Então, portanto, né, uma vez que você conhece o Buda Dharma, você já passa a ficar ciente, né, de que a nossa mente, a tua mente, né, está girando sempre em torno desses 10 reinos. Então, a gente espera, né, a gente gostaria que nossas mentes girassem somente entre os 4 reinos superiores. Só que, na realidade, a gente acaba, né, caindo nos outros 6 reinos, né, mesmo que a gente não queira. Então, por isso, a nossa mente está sempre girando entre os 10 reinos. Hai. Now, you can try to feel which realm your mind is staying. Most probably, your mind is staying in the realm of voice hearer right now, don't you think? But you don't know where you will be tonight or tomorrow. Okay. Então, agora, né, você pode tentar, né, fazer esse experimento de sentir, né, em qual dos 10 reinos a sua mente se encontra, né? Provavelmente, a tua mente vai estar no reino dos ouvintes da voz, né? Vocês não acham? Mas só que a gente não sabe aonde ela vai estar agora de noite ou amanhã. Hai. However, you can realize that the human mind is not such simple. Honestly, we cannot recognize only 10 realms in our minds, can we? The reality is more complicated, isn't it? So T.E., the founder of Tiantai Buddhism in China, says that each realm has 10 realms in it. If each realm has 10 realms, there are 100 realms in our minds. Your mind is going around 100 realms now. Isn't it becoming a little more realistic? It's not only that. When your mind is staying in one of the 100 realms, your mind is moving according to the 10 suchnesses. You remember 10 suchnesses? Okay. So each time your mind moves around, your mind stays in one of the 1,000 situations because there are 10 realms times 10 realms times 10 suchnesses. Besides, T.E. says that there are the three worlds, which are the world of beings, the world of environment, and the world of elements, which consist of everything, which roughly means from the world of micro to macro. Okay. Então, a gente pode perceber, né, que a mente humana ela não é tão simples, né? Então, se a gente for pensar honestamente sobre isso, a gente pode reconhecer, né, que não existem somente 10 reinos dentro da nossa cabeça, né? Então, a realidade ela é um pouco mais complicada do que isso. O grande mestre Ti, né, que foi o fundador do budismo Tiantai da China, ele disse que cada reino, cada um desses 10 reinos, possuem dentro deles os outros 10 reinos, né? Então, se cada reino tem 10 reinos,
Então, no total, existem 100 reinos dentro da nossa mente, né? Então, a nossa mente, ela está girando agora entre 100 reinos, não somente 10 mais, né? Então, isso vai se tornando um pouco mais realista, né? Vocês não acham? E não é só isso. Quando a nossa mente ela está em um desses 100 reinos, ela está se movendo, né, de acordo com aqueles 10 aspectos que a gente falou lá no começo. Então, dessa forma, a nossa mente ela se direciona, ela se move de forma a permanecer em uma das 1000 situações possíveis, né? Porque são 10 reinos dentro de 10 reinos que possuem os 10 aspectos, né? Além disso, a TI disse que existem 3 tipos de mundos, né? 3 tipos de ambientes, que são o mundo dos seres vivos, o mundo do meio ambiente e o mundo dos elementos que constituem todas as coisas, né? O que significa, então, a grosso modo, né, de que existe um mundo desde o micro até o macro. Hai. Then 1,000 situations times 3 worlds equals 3,000 situations. So your mind is moving around in 3,000 situations. Not only you, but people around you are all the same, and everyone is related to each other. What a complicated world we are living now. No wonder we have so many problems and sufferings in our lives. Okay? Então, 1000 situações, né? 1000 possibilidades, vezes esses 3 ambientes, esses 3 mundos, equivalem a 3.000 situações diferentes, né? Então, a nossa mente, ela está se movendo nessas 3.000 situações, né? Ela está indo de uma situação para outra. Então, não é só você, né? Mas todas as pessoas do mundo são iguais, né? E todas elas estão se relacionando uns com os outros, né? Então, a gente consegue, assim, entender, né, que a gente vive num mundo bem complicado, na verdade, né? Não é à toa que a gente tem tantos problemas e tantos sofrimentos na nossa vida. Hai. But when you chant Nam-myoho Renge Kyo even once, either speaking out or even in thinking of it in your mind, wherever your mind is staying, you can see yourself clearly and accept yourself as you are with the Buddha's wisdom, which exactly saying to see things with no attachment and prejudice. You may be angry. You may be desperate. You may be greedy. You may be hating somebody. You may be crying. You may be suffering from a trouble in your life. Or you may be happy. You may be in love with somebody. You may be caring of somebody. You may be helping others. You may be sharing a joy with somebody else. Wherever you are in these 3,000 situations, you can see what situation you are in clearly, and not to be controlled by any attachment and prejudice, and accept it as it is for you and for others with a moment of chanting or thinking of Nam-myoho Renge Kyo. And if you can accept of all the situations with your great compassion and wisdom from the Buddha, you are enlightened. This is the Ichinen Sanzen. Ok. Então, quando a gente recita, né, Nam-myoho Renge Kyo, né, mesmo oralmente, né, pronunciando, ou só pensando isso nas nossas mentes, onde quer que a gente esteja, né, a gente pode ver, nos ver claramente e nos aceitarmos, né, como a gente é, através da sabedoria do Buda, né, que diz que a gente precisa ver as coisas, né, sem apego e sem preconceito, né. Então, você pode estar com raiva, você pode estar desesperado, você pode estar sentindo ganância, você pode estar odiando alguém, você pode estar chorando, né? Você pode estar passando por problemas na sua vida, ou você pode estar feliz. Você pode estar apaixonado por alguém, você pode estar cuidando de alguém, ou você pode estar sendo ajudado, cuidado por outras pessoas, né? Você pode estar compartilhando uma alegria com outra pessoa.
Então, onde quer que você esteja, né, a gente está em uma dessas 3.000 situações, e a gente pode ver claramente em qual dessas situações nós estamos, ao invés de a gente ser controlado, né, pelos apegos e pelos preconceitos, e aceitar as coisas da forma como elas são, né, a situação como ela se apresenta para a gente e também em relação aos outros, né, através desse único momento, né, de se recitar ou de se pensar sobre o Nam-myoho Renge Kyo. Então, se você puder aceitar todas as situações, né, dentre essas 3.000 possibilidades, nossas e das outras pessoas também, né, com grande compaixão e com a grande sabedoria do Buda, então, naquele momento, você está iluminado, né? Isso é Ichinen Sanzen. Hai. It is very difficult for anyone to understand the Ichinen Sanzen logically. So in my opinion, you really don't have to understand it, but just feel it. This is for us all. This is not only an academic solution for our lives, but this is for our lives to live better. So you can just feel it or try to feel it whenever you chant Nam-myoho Renge Kyo. Of course, you can never feel the 3,000 situations at once like the Buddha does. However, you can at least try it every day, whenever and wherever you chant Nam-myoho Renge Kyo. That's your daily practice as a practitioner of the Lotus Sutra. Okay. Então, é muito difícil, né, para qualquer um tentar entender logicamente o Ichinen Sanzen, né, através da racionalidade. Então, na opinião do sensei, né, você realmente não precisa entender, né, mas você pode apenas sentir isso, né? Isso serve para todos nós. Então, Ichinen Sanzen não é só uma solução acadêmica para as nossas vidas, né, uma teoria, mas é algo para fazer com que todos nós vivamos uma vida melhor. Então, assim, você pode sentir Ichinen Sanzen, ou você pode, pelo menos, tentar sentir ele, né? Sempre que você recitar Nam-myoho Renge Kyo. É claro que você pode... você nunca pode sentir as 3.000 situações ao mesmo tempo, né? Pode acontecer de você nunca sentir as 3.000 situações ao mesmo tempo, da mesma forma como o Buda sente, né? Ele enxerga todas as 3.000 situações acontecendo simultaneamente. Mas só que a gente pode, pelo menos, tentar todos os dias fazer isso um pouco, quando e aonde a gente quiser, né? Através da recitação de Nam-myoho Renge Kyo. Então, essa é a prática diária que nós temos como praticantes do Sutra do Lótus. Hai. Actually, this is the content of the Buddha's enlightenment. Buddha can see where you are in the 3,000 situations at a moment and try to save you with his Dharma immediately, with his great compassion and wisdom. And Buddha says to Shariputra that the Shariputra can be the same as Buddha, because the ultimate purpose of Buddha is to have everyone else to be the same as Buddha. It is described in chapter 2 of the Lotus Sutra. The phrase of the Lotus Sutra, Buddha says, "Know this, Shariputra. I once vowed that I would cause all living beings to become exactly as I am." Okay. Então, na verdade, esse Ichinen Sanzen, ele é o conteúdo, né, da iluminação do Buda. O Buda, ele pode ver exatamente aonde nós nos encontramos dentre essas 3.000 situações em um único momento, né, e tentar salvar a gente através do Dharma, né, pela sua grande sabedoria e grande compaixão. Então, o Buda, ele disse a Shariputra, né, que o Shariputra poderia ser igual ao próprio Buda, porque o objetivo final do Buda é fazer com que todos atinjam a mesma iluminação que ele. Né? Então, isso está descrito no capítulo 2 do Sutra do Lótus, né, que diz o seguinte: saiba isso, Shariputra. Uma vez jurei que faria com que todos os seres vivos se tornassem exatamente como eu sou. Hai. So Buddha says in the Lotus Sutra, "Know this, Shariputra, I once vowed that I would cause all living beings to become exactly as I am." This means that we can become Buddhas.
That is what Buddha wants not only Shariputra, but all of us to understand. And Shariputra understands it, although other people still didn't understand it. He was so delighted that he danced with joy, and Shariputra begged Buddha to make more people understand that everyone can become Buddhas. See, now Shariputra is not the voice hearer, which means Shravaka, anymore, because he doesn't think of only his own attainment of enlightenment, but for others. He is actually a bodhisattva, and his form is just a Shravaka expediently. Okay. Então, o Buda falou, né, repetindo, né, saiba isso, Shariputra, uma vez jurei que faria com que todos os seres vivos se tornassem Budas exatamente como eu sou. Então, isso quer dizer que todo mundo pode se tornar Buda, né? Isso é o que o Buda quer, mas não apenas para Shariputra, mas ele quer que todos nós entendamos isso também. E Shariputra, ele entendeu, né? Embora outras pessoas ainda não tivessem entendido do que o Buda estava tentando ensinar, né? E aí o Shariputra ficou tão encantado, né, que ele chegou a dançar de alegria. E aí o Shariputra, ele implora, né, para o Buda para fazer com que outras pessoas, com que mais pessoas pudessem entender que elas também podem se tornar Budas, né? Então, agora, a Shariputra, ele já não é mais somente um ouvinte da voz, né? Quer dizer, um Shravaka, né? Porque ele não está pensando mais somente na sua própria iluminação, mas ele está pensando nos outros também, né? Então, na verdade, ele é um Bodhisattva e ele se apresenta, né? A sua forma é somente pelas circunstâncias a forma de um Shravaka, mas ele é um Bodhisattva. Hi. In chapter 2, only Shariputra understands that he can become a Buddha. From the next chapter 3, a parable, more people will understand it by parables and similes by Buddha. Okay, and I'm sure you are one of them. Thank you for sharing today. Então, no capítulo 2, né, somente Shariputra entende que pode se tornar Buda, mas a partir do próximo capítulo, capítulo 3, né, que se chama a parábola, mais pessoas vão entender, né, isso que o Shariputra entendeu, através de parábolas e símiles que o Buda vai contar, né, e ele o Grande Mai tem certeza de que nós também entenderemos isso, né. Então, ele agradeceu por hoje. Thank you, Imai Sensei. Any questions? Então, alguém tem alguma pergunta? Se vocês quiserem escrever as perguntas aqui no chat, pessoal, é melhor, tá? Daí a gente consegue fazer a tradução aqui, tentar fazer a tradução, né? E compartilhar com ele. Então, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar bem à vontade para escrever. Imai Sensei, I have a question. In order to study the Lotus Sutra, do you recommend to read Ongikuden too, or it's too difficult? What do you think about it? Ongikuden. Hi. Yes. To study. No, to study about the Lotus Sutra, the shortest way is to read the Lotus Sutra directly in your language. Então, eu perguntei, né, que se daria para a gente usar um comentário do Sutra do Lotus, né, chamado Ongikuden, para estudar, mas ele acha que o jeito mais fácil de a gente se aproximar do Sutra do Lotus é a gente ler o Sutra do Lotus diretamente a partir do nosso próprio idioma. Okay. Thank you, Sensei. After okay. you read the Lotus Sutra in your language, and then you read the Ongikuden, you'll understand Ongikuden better. I mean, Ongikuden is a recording by Nikko Shonin of
Yeah, I mean, uh, you understand after you read the Lotus Sutra and then you read the Ongikuden and you understand what Nichiko Shonin learned from the Lotus Sutra better. Yeah. Ok. Então, daí ele complementou, né? Ele disse que depois de ler o Sutra do Lótus no nosso próprio idioma, então aí sim a gente pode ler o Ongikuden, né? Que é um comentário escrito por Nico Shonin, né, um dos discípulos principais do Nichiren Shonin, e aí a gente tentar entender, né? O que Nico Shonin entendeu, né? Do Sutra do Lótus também. Hi. Thank you, Sensei. I have a question. Hi. Is there a Portuguese version of the Lotus? Not yet. We have some Portuguese version, but not official. We have only some online translations on internet, and also we have a book. I don't have it here, but it's a translation from the Sanskrit to Portuguese, not from the Kumarajiva's version. So it's a little bit different. Oh, I see. Yes. Okay. Thank you. Então, ele perguntou se a gente tem uma versão em português, né, do Sutra do Lótus. Então eu expliquei para ele que a gente tem umas versões online, né, mas a gente tem aquela versão do sânscrito para o português, né, que como não é da versão de Kumarajiva, ela é um pouquinho diferente, né, do que a gente está acostumado, né. ただですね、今井翔に、はい、ただですね、まあ、アルゼンチンの学者が訳したものなんですけど、あれでも池上先生と日野沢坊の海江先生から推薦されたもので、一応それを使ってるようにしてます。はい。Nice, very nice. はい。Well, there's another question. Vitor, he wants to know more about how our Odaimoku chanting can, how can I explain this? How can we reach Ichinen Sanzen through the chanting of Odaimoku? How it works? Okay, so as I explained, you can feel 10 realms. I mean, you read 10 realms, and then what kind of realms they are. You understand, and then you think where you are yesterday, now, today, or and then it's not, as I told you, the human beings are not so simple. So if each realm has 10 realms, and there are going to be 100 realms, right? And then we are always chanting everything. So Shotai Riksa Innen Kaho Matsuyoto. Oh, so things are going like this. And then by 1,000 situations, right? And then 3,000, how you can feel as sometimes your mind is invaded by greed, sometimes your mind is invaded by anger or hatred or ignorance, or there are many situations that you think, this is called kampo, yeah, kampo in Buddhism. You try to see your mind where you are in 3,000 situations, as I explained, and then there are many perspectives, but there are two perspectives. One is to see yourself where you are, and if you don't know, there's so much difference. 3,000 situations, and oh, I'm here. Oh,
trying, I'm about to be invaded by anger and I'm still angry, but I have to get out of this. And then I have to go up, or, you can try. How can I explain that? But every time you see yourself where you are, and if you are in higher levels, it's okay, but it's not. Try to get out of that by chanting Nam-myoho Renge Kyo. So that means chanting Nam-myoho Renge Kyo has meaning, right? Whenever you chant Nam-myoho Renge Kyo, you look for yourself in 3,000 situations. That's the Buddhist practice. How's that? Okay. Então, a pergunta, né, do Vitor foi assim: como a gente pode, como o Daimoku leva a gente para Ichinen Sanzen, né? Então, o Reverendo Imai respondeu mais ou menos assim, né? A gente tem que tentar sentir, né, esses 10 mundos, e em qual desses 10 mundos nós nos encontramos, né? Então, você tem que pensar, né? Aonde dentre esses 3.000 mundos você estava ontem, você está agora, você esteve hoje, né? Mas como ele disse, né, não é tão simples, né? Porque os 10 mundos contêm os 10 mundos. Então, quando a gente está recitando aqueles 10 fatores, a gente pode realizar, né? Assim, nossa, são 3.000 situações, né? Então, é complicado mesmo, né? Algumas vezes a nossa mente ela é invadida, então, por ganância, por raiva, por ignorância, enfim, muitas situações ruins, né? E a gente tenta enxergar a nossa mente como ela está, né? Procurar em qual dessas 3.000 situações a gente se encontra, tá? Então, existem duas perspectivas, né? A perspectiva de você ver, conseguir enxergar você mesmo, né? E a perspectiva de você não conseguir, né? Então, tem muita diferença entre uma e outra, né? Mas se você conseguir identificar, né? Se você sabe sobre isso, você pode tentar identificar, pelo menos, né? Então, toda vez que você consegue enxergar, né? Perceber aonde você está, você pode tentar melhorar, né? Se você está assim num reino mais baixo, você pode tentar através da prática, né, elevar, né, assim se elevar para um estado melhor, né? Então, claro, o Daimoku tem um significado, né? Mas através do Daimoku você procura, né, aonde que você está, né, entre essas 3.000 situações. Você procura por você mesmo, né? Então, isso que é a prática budista. Hai. So another question. Sorry. I'm sorry, I interrupted you. My bad. Okay. So there's another question from Luis Paulo. He wants to know if he wants to know about the correct way to chant o Daimoku. So we have to chant it with loud voice, and we must be in front of the Daimandara Gohonzon. Okay, can I answer? Yes. According to the Lotus Sutra, wherever you think is you are is a place of practice. So if you have Gohonzon in front of you, it's okay, it's good. But even though you don't have Gohonzon or the statue or anything, it's okay to chant. And then I might be scolded by Nichiren Shu, but in my opinion, I even think it's okay to just think of it in your mind. You speak out. If you want to chant Nam-myoho Renge Kyo 3 hours, 1 hour, it's okay. It's okay. If you want to chant Nam-myoho Renge Kyo only once, sincerely in your mind, it's okay. Anything is okay. Wherever, whenever you need
Naumyo Horenge Kyo, you need chanting Naumyo Horenge Kyo, you can just chant it, or you can just think of it. And then you'll find where you are, as you are. Yes. Tá, That's então, the answer. ok. Então, o Luiz Paulo ele perguntou, né, se o correto é recitar o Daimoku em voz alta e também se precisa, né, estar em frente ao Gohonzon. Então, o Reverendo Imai respondeu assim, né, que de acordo com o Sutra do Lotus, aonde você está agora é um local de prática, né? Então, claro, se você tem um Gohonzon, isso é bom. Mas se você não tem o Gohonzon, não tem uma estátua ou qualquer coisa assim, né, tá tudo bem também. Na opinião dele, né, ele pensa que tá ok, né, é bom até mesmo só pensar no Daimoku, né? Então, claro, se você quer recitar 1, 2, 3 horas, né? Ótimo, ok, tudo bem. Mas se você quiser recitar 1, 2 ou 3 vezes só, ou conseguir recitar somente dentro da tua cabeça, também é bom, né? Então, você pode recitar sempre e aonde você quiser, né? Você precisa só recitar, né? Recitar e encontrar quem você é e como você é. Hai. There's another question. Which version of the Lotus Sutra in English do you recommend? I'm sorry, my internet connection was not really good, and Okay. I couldn't hear well. Well, Okay. repeat one more time. He wants to know which version of the Lotus Sutra in English do you recommend? Oh, okay. That's an interesting question. I used to, I was a collector of the English translation of the Lotus Sutra, and I had many. Of course, Nichiren Shu's version is Professor Senchu Murano's translation, right? The Sutra of the Lotus Flower was a wonderful Dharma. And then when he was doing his translation job in Hawaii, I was there. No, after that, but I used to work with Bishop. He was a bishop of Hawaii, so I was with him for a few years. His translation is edited by the Reverend Montgomery. He's a Reverend, but he used to be Armenian Orthodox Church Christian Reverend. But after he got retired, he became a Nammyo Horenge Kyo chanter, Nichiren Buddhist, and he helped Bishop Murano to edit his translation. So I'm using that official translation version of the Lotus Sutra translation, and also I'm using Barton Watterson's version. Barton Watterson is a Columbia University's professor, and then the Soka Gakkai even asked him to translate, and he's not a Soka Gakkai member, but he knows Chinese culture, Chinese language, Japanese culture, Japanese language very well. So his translation is much easier to understand. But and then one more person is Gene Reeves. Nisho Koseikai asked him to try not to use Sanskrit terminology so much, but 3 translations are very similar. Of course, they are referring, but Bishop Murano was the first one, but of course, they are referring each other. And so I read 3 translations and compare it, and then I'm always thinking how I can explain the Lotus Sutra in an easier way for people to understand. Yes. So is that the answer? Now I use 3 versions.
combination. Então, a pergunta que o Sidney fez, né? Qual a versão atual do Trulots em inglês o Reverendo Maia recomenda? Então, ele respondeu assim, que ele é um colecionador, né, das traduções em inglês. Então, claro, né, que ele fala principalmente da versão oficial da Nichiren Shu, né? Então, ele acompanhou, né, o Reverendo Murano, quando o Reverendo Murano estava no Havaí, né? O Reverendo Murano que foi quem fez a tradução. Na verdade, ele não acompanhou exatamente a tradução, mas eles trabalharam juntos por um tempo no Havaí, né? Então, ele falou que a tradução do Reverendo Sentiu Murano, ela foi editada e revisada, né, pelo Reverendo Montgomery, né, que ele era um reverendo cristão, mas aí ele aprendeu a recitar o Daimoku, né, começou a recitar o Daimoku e acabou, por fim, se tornando budista Nichiren. Então, ele ajudou, né, o Reverendo Murano a traduzir, a editar também, né, o Sutra do Lótus. Então, ele usa principalmente essa versão, né, que é a versão oficial. Mas ele também usa a versão do Burton Watson, né, que era um professor da Universidade de Columbia e que foi uma versão encomendada, né, pela Soka Gakkai. O Burton Watson ele não era um membro da Soka Gakkai, mas ele era um professor, né, e ele conhecia chinês, japonês, conhecia toda a cultura oriental, né, e por isso ele fez uma tradução muito boa do Sutra do Lótus. Né? Outra versão que ele recomenda também é a versão de Ginny Reeves, né, que é uma versão da Rishoku Seikai, né? Então também é uma versão muito simples, muito fácil de entender, porque ele não usa muita terminologia em sânscrito, né? Então ele leu as 3 versões, ele comparou as 3 e ele acha que as 3 são muito similares, né? E elas são muito boas, né? Claro que ele recomenda a versão do Sentiu Murano, mas ele faz uma combinação entre as 3. There's another question here. So Vitor is asking if the Odaimoku can change our in which realm we are. So it changes. How can I say that? If we are in one realm now, through the practice of Namo-myoho Renge Kyo, can we change it? Is through the practice that we can change our in which realm we are? Yes, of course. Of course, we can go to higher realm, but that's our daily practice. Yeah. Whenever your mind was about to be invaded by anger, yeah, most familiar one, anger. We are always invaded by anger, feeling of anger, and then most of the time, yeah, people get angry and fighting, arguing, and then anger invades our minds, and for a while later, you don't know the cause of argument or cause of fighting, but still angry. Yeah, so you can analyze your situation like that. That's it's a chant, you know, if you chant and then like a and then you can extinguish that anger, fire of anger in your mind, kind of things. Or now I need to calm down. I need time. If you cannot just seize your fire of anger, you can just calm down and then take time to calm down yourself or something like that. You can try many things. The chanting Nam-myoho Renge Kyo is a clue to do that, to make yourself aware of Buddha's compassion and wisdom. Bom, a pergunta do Vitor foi o seguinte, né? O Daimoku nos leva ao estado de vida dentro de outro estado que estamos agora? Na verdade, acho que eu tinha entendido um pouco diferente ali, Vitor. A pergunta foi um pouco diferente, mas a resposta acho que vai servir igual, tá? Então, ele falou assim, que, claro, né, através da nossa prática,
a gente pode ir, né, sempre para reinos superiores. Então, essa é a nossa prática diária. Então, às vezes, a nossa mente ela é invadida pela raiva, né? Então, todo mundo é bem familiarizado com esse sentimento de raiva, né? Porque todo mundo sente raiva. E aí, quando a gente sente raiva, a gente acaba brigando, né? E aí, passa um tempo, as pessoas nem se lembram mais quais foram os motivos da briga, né? Então, em situações como essas, antes da gente brigar, seria melhor a gente analisar a situação, né? E tentar entender melhor. Então, a gente pode recitar Nam-myoho Renge Kyo nessas horas, né? Então, a gente pode extinguir as chamas, né, da raiva que existem dentro da nossa cabeça. E aí você pode pensar assim, olha só, né, eu não preciso ter raiva, né? Então, alguma coisa assim, né? A gente pode recitar Nam-myoho Renge Kyo sempre, né? E Nam-myoho Renge Kyo, então, pode ser uma espécie de pista, né? Uma dica, sei lá, um gatilho, né? Para que a gente fique sempre despertos e busque, né, a sabedoria e a compaixão do Buda. Okay. There's another question here, Sensei. It's Yes. about the meaning of Nam-myoho Renge Kyo. Caio, he wants to know the meaning of Nam-myoho Renge Kyo. Meaning of ちょっとごめんなさい。これね、違うんです。あのね、彼が書いてるのは、ナムミョ法蓮華経というマントラの意味は何ですかって書いてるんです。マントラって書いてるんですね。はい。Porque ele está falando, o que eu falei, ele está escrevendo o que significa o mantra Nam Myoho Renge Kyo. Ok. Okay, Myoho Renge Kyo is the title of a sutra, right? The Myoho Renge Kyo in Japanese is that means the Lotus Sutra, right? Briefly, the Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Dharma, right? That's the meaning of Myoho Renge Kyo. And Nam means Namo. You know, if you go to India, everybody says Namaste, right? Namaste. Namaste means I respect you. You know, Namaste means I respect you. Indian people are greeting each other saying, I respect you, I respect you. Namaste te means you. So namas is I respect, kind of. And then the same as Nam-myoho Renge Kyo's Namo. I respect the teaching of the Sutra of the Lotus Flower of the Wonderful Dharma. So I respect the teaching of the Lotus Sutra. Yeah, that's the meaning of Nam-myoho Renge Kyo, literally. Yeah, but in Buddhism, it is very common to call the name. Yeah, if you are married or you have partners, you call your wife or husband or partner's name, right? Name. You have friends, you call your friend's name. Yeah, in the morning. So my wife's name is Din. Yeah, Din. Good morning, Din. I just don't say good morning. Not good morning, Din. Always call her name. I love you, Din. So calling somebody or something's name is very important in Buddhism. So Namo Amitabha Buddha, Namo Amitabha Butsu, means calling the name of Amitabha Buddha. Yeah, Namo Shakyamuni Butsu means I respect the Shakyamuni Buddha, or the calling Buddha's name, like that. So Nam-myoho Renge Kyo is calling the title of the Lotus Sutra, means I respect the teaching of the Lotus Sutra. What the teaching of the Lotus Sutra? Yeah, I can say Ichinen Sanzen. Whenever you chant Nam-myoho Renge Kyo, you find yourself or you find someone else in 3,000 situations and go up to better realms together. Not only you, together with others.
and you will be aware that you are one of the bodhisattvas. Later, I'll share with you, but you are actually one of the bodhisattvas sprung up from the underground in chapter 15. So Nam-myoho Renge Kyo is calling the most adorable teaching in Buddhism, and the very you actually the English meaning is Nam-myoho Renge Kyo means I devote myself to the teaching of the Lotus Sutra, right? And the teaching of the Lotus Sutra is Ichinen Sanzen. Okay. That's the answer. So, Sensei, he also he wrote their mantra. Do you think that Daimoku is a mantra in the same like Shingon meaning, something like that? Yeah. But same thing, right? Yes, not same meaning, but the same way of working of the mantras from Shingon, Tendai. Namu-myoho Renge Kyo is the same, so it's a mantra also. Yeah, I think so, yes. Bom, tá, então vou traduzir tudo aqui, né? Eu perguntei no final, né, que a pergunta é assim, né, qual o significado do mantra Namu-myoho Renge Kyo? Aí eu perguntei se ele entende, né, que o Daimoku é um mantra, ele falou assim, né, que ele acha que é. Bom, e a explicação do significado, né, de Namu-myoho Renge Kyo. Então, Namu é o título do sutra, né? Então, aliás, desculpa, Namu e quer dizer devoção, Myoho Renge Kyo é o título do sutra. Então, isso de uma maneira muito simples, né? Eu me devoto ao Sutra do Lótus. Então, esse é o significado, assim, de maneira resumida. Então, Namu, né? O que quer dizer Namu? Se você for para a Índia, todo mundo fala Namastê. Então, Namastê quer dizer o quê, né? Eu te respeito. Então, é uma forma de você cumprimentar outras pessoas lá, né? Então, todo mundo fala Namastê, Namastê, né? T, né, de Namastê quer dizer você, né? Então, Namas quer dizer eu respeito, né? Então, Namas é a mesma coisa de Namu, né? Então, eu respeito o Sutra do Lótus, os ensinamentos do Sutra do Lótus. Então, no budismo, é sempre bem comum a gente chamar as coisas, se chamar por nomes, né? Então, por exemplo, o nome do Buda Amida, o nome do Buda Shakyamuni, e etc, né? Então, é bem comum isso no budismo, né? Então, por exemplo, né, se você é casado, você chama a sua esposa ou seu marido pelo nome, né? Se você tem amigos, você chama os seus amigos pelo nome. Então, ele deu o exemplo da esposa dele, que se chama Arin, né? Então, ele fala assim, bom dia, Arin, ou eu te amo, Arin, né? Então, ele chama sempre pelo nome, porque ele, enfim, tem respeito, né? Então, ele não fala simplesmente bom dia, né? Ele fala pelo nome. Então, novamente, né? Chamar alguém pelo nome é muito importante no budismo. Então, Namu Amida Butsu, por exemplo, está chamando o Buda Amida, né? Namu Shakyamuni Butsu está chamando o Buda Shakyamuni. Então, Namu Myoho Renge Kyo, né? Quer dizer que eu respeito os ensinamentos do Sutra do Lótus, né? Qual é o ensinamento do Sutra do Lótus? Né? É Ichinen Sanzen. Então, quando você recita Namu-myoho Renge Kyo, você tenta elevar o teu estado de vida, mas não só o teu, né? Você tenta elevar junto com de todas as outras pessoas, né? Então, isso é ser um Bodhisattva da Terra. Então, você percebe que você é um Bodhisattva da Terra, né? Então, o Sutra do Lótus, ele é o ensinamento mais importante do budismo. Então, por isso, eu me devoto ao ensinamento do Sutra do Lótus, né? Eu me devoto ao Ichinen Sanzen, né? Então, esse é o significado. Alguém tem mais alguma pergunta? O Buda Sensei, quer falar alguma coisa? Não, Guilherme, desculpa. Você pulou uma pergunta, não? Aqui. Da Luana, né? Eu acho. Da Luana, isso. Okay. So, Imai Sensei, there's another question. Luana, she wants to know again, which are the 10 aspects
presents in all the 10 realms, because she missed that part of the explanation. Oh, she missed the explanation. About the 10 aspects, the 10 suchness. Ten suchness is Yes. So she missed the explanation of ten suchness is. Yes, she missed that part. She wants to know which are these 10 suchness. 10 suchnesses. Okay. Yes. 10 suchnesses is you always chant Nam-myoho Renge. I mean, the Lotus Sutra chapter 2, the Myoho Renge Kyo Hoben Pondai Niji Seison Jusamai, right? The last part, Shoi Shoho, Nyoze So, Nyoze Sho, Nyoze Tai, Nyoze Rigi, Nyoze Sa, Nyoze In, Nyoze En, Nyoze Ka, Nyoze Ho, Nyoze Homas Kyoto. 10 things, right? Nyoze So means appearance. Think about yourself. No? You have appearance, right? And then appearance is outside. You know, the show is inside, personality. Everyone has appearance. And then inside is a personality. And then know the soul, know the show, know the Tai means body, entity, body. Everybody has body, big bodies, tall body, thin body, or body. Right? The body has the appearance and personality, right? We can feel it, we can see it. So show Tai, right? If you have body that has appearance and personality, you have ability, power. That's the Nyoze Rigi. If you have power, ability, you can do something. You can do Nyoze Sa. And then if you do something, you act something, you cause, but your action causes something. That the in. And then the cause, you cause something, you the type in n. The cause, the in is a direct cause, and then the n is an environmental cause. Yeah, you're not living alone. So you have many relationships between, with other people, other things. So if you do something, you cause something directly and also environmental cause. That is called the M. And then if you cause something, result will come, the Ka. And according to that result, the Ho, you get reward or retribution, right? I mean, that's and then, so appearance, personality, body, power, action, cause, environmental cause, result, effect, right? I mean, and then reward and retribution. 9 things are all, everyone goes like this, or everything is happening like according to these 10 elements. Yeah, everything has appearance and personality and body and ability, and the things are going. So this is the fundamental logic of things are happening, or we are living, or so that the Shakyamuni Buddha analyzed our lives, and that's the 10 suchnesses. Okay. Bom, então ele falou, né, ele explicou novamente que a pergunta da Luana era assim, quais são dos 10 aspectos, né, os 10 fatores. Pediu para repetir novamente, né? Então, os 10 fatores, eles são sempre recitados, né, no final do capítulo 2. Então, é aquela parte, né, Shoi, Shoho, Nyoze So, Nyoze Sho, Nyoze Tai, Nyoze Riki, até, né, Nyoze Hon, Matsuku Kyoto. Então, o que são, né, esses 10 fatores, né? Então, é um ensinamento fundamental, né, que o Buda Shakyamuni ensinou,
né, que todos nós e todas as coisas, então, passamos por esse processo, né? Então, o primeiro, né, so é natureza, né? Então, é como nós somos, né? A nossa personalidade. Sho quer dizer a entidade, né? Como nós somos, todos nós temos um corpo, né? Então, não, desculpa, fiz ao contrário. So quer dizer aparência, né? Todo mundo tem um corpo. Sho quer dizer a entidade, que aí sim é a parte da personalidade, as características de cada um. Desculpa, estou confundindo vocês, pessoal. É a aparência, tá? Depois vem a natureza, aí sim depois vem a entidade. Entidade é o nosso corpo físico junto com as nossas características, né? Nossa personalidade. Então, porque a gente tem esse corpo, né? A gente tem a habilidade de fazer alguma coisa, a gente tem o poder de fazer alguma coisa, né? Então, isso seria o quarto, né? O quarto fator. Porque a gente tem o poder de fazer alguma coisa, a gente faz, né? Alguma atividade, né? Que é o quinto. E graças a essas atividades que a gente faz causas para algumas coisas, né? Que é o sexto fator. Essas causas, elas se unem, então, com o nosso ambiente, né? Tem relações com o nosso ambiente, criam elos, né? Então, o sétimo, que é a relação. Então, se você faz alguma coisa, né? E o ambiente aí conspira a favor, né? Dos resultados, alguma coisa acontece. Então, 8 são os resultados, né? E, por fim, o 9 são os efeitos, né? Daquilo que a gente fez. Então, todas essas coisas, elas trabalham juntas, né? E harmoniosamente. Então, isso é a consistência do início ao fim, né? Então, esses são os 10 fatores. Aí. So, I think there is no more questions. Okay. Okay. Next time. ごめんなさい、本当に長くなり、今日ちょっと長くなりましたけど、またすいません、ありがとうございます。Yeah, no problem. まあ Next time we'll share the chapter 3. A próxima vez a gente vai falar, né? Vamos compartilhar o capítulo 3. Okay. Ok. Então, vamos encerrar. Bom, se alguém tiver pergunta, né, pode deixar pergunta no grupo, né? É melhor, né, Guilherme? Sim, pode ser. Pode deixar no grupo, né? Então, a gente vai, então, vamos encerrar por aqui, né? Então,今一緒にお題目3回で締めていただけますでしょうか。Okay, so obrigado everyone. Thank you. And then please put your palms together in Gassho and let's chant Nam Myoho Renge Kyo 3 times together. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. Nam Myoho Renge Kyo. ありがとうございました。ありがとうございました。Obrigado. ありがとうございました。ありがとうございました。エルフィナさんもありがとうございました。またよろしくお願いします。 Obrigada. Muito obrigada. ありがとうございました。Okay. Ciao. はい、じゃあ。